Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Angra em Revista. Comigo está assiduamente e como sempre o Presidente da Câmara Municipal de Angra. Boa tarde, é sempre um prazer estar aqui. Muito boa tarde, o desaparecido fui eu durante algum tempo, mas foi por uma boa razão. Estou de regresso. Também tenho direito a umas merecidas férias, diga-se de passagem. Muito bem, Presidente, esta quinta-feira foi lançado um livro na autarquia, Contos Populares Açorianos. Tem bastante interesse. É um livro muito interessante, é um livro que tem um significado também especial do ponto de vista da conservação de uma coisa que nós às vezes esquecemos, que é o nosso património oral. Todos nós nos lembramos, quando éramos crianças, os mais velhos, claro, dos contos que os avós contavam, que as pessoas mais velhas iam contando e que iam passando de geração em geração, obviamente com todas as suas variantes. E esses contos, hoje, com o advento da televisão e depois de, todas estas novas tecnologias de comunicação, estão basicamente a desaparecer do nosso património oral. Houve uma pessoa que é professor nos Estados Unidos, que é natural dos Altares, mas que também tem raízes em São Jorge, que fez ao longo de muitos anos uma recolha dessas histórias orais e, mais do que isso, fez um trabalho muito importante, que é relacionar essas histórias com as suas origens, com as origens dessas histórias. A maior parte delas são histórias, embora com variantes, que vêm da Europa, e algumas delas estão registadas com séculos e séculos de existência. Portanto, mesmo aqui, os nossos antepassados trouxeram consigo essas histórias e foram-as mantendo vivas até quase aos nossos dias. Ora, esse registro é um registro que fica em português e em inglês, porque também este livro é bilingue, tem a tradução para inglês, e tem esta, para além da história, tem esta ligação às origens de cada um daqueles contos ou daquelas pequenas histórias que vêm valorizar muito o património oral dos Açores, em particular da Ilha Terceira. A maior parte das histórias são recolhidas aqui, e também um pouco de São Jorge. Portanto, este é um livro que abrange as duas ilhas e que vem, de alguma maneira, lançar luz sobre a origem deste nosso legado e a relação muito estreita que existe entre as ilhas nesta matéria. Muito bem, esta que é uma semana, eu diria, muito idêntica a outras, mas da qual nós estamos a dar um bocadinho de destaque à apresentação de livros. Também, esta sexta-feira, o Cão Barbado da Terceira. Sim, este também é um livro que tem uma grande importância, não apenas por causa da informação técnica e científica, mas porque este livro faz parte de um processo que está neste momento a decorrer, com a presença de representantes aqui na ilha da Associação Internacional, da Federação Internacional, que trata destas matérias, que visa integrar o Cão Barbado da Terceira, que já faz parte, do livro das raças portuguesas, no registro internacional e, portanto, dar-lhe uma visibilidade a nível mundial que vai permitir aumentar também o valor destes animais e a sua penetração nos diversos mercados para onde ele já circula. É um evento importante que o município tem vindo a patrocinar e que visa colocar o Cão Barbado da Terceira a par das outras raças que têm um registro e um livro genealógico internacional e não apenas nacional. O livro é parte deste trabalho e corresponde à documentação técnica sobre o animal, sobre as suas características, que faz parte depois do dossiê que obrigatoriamente tem que ser criado a nível internacional para permitir depois o registro a nível mundial dos animais pertencentes à raça. Muito bem, Presidente, também este sábado, a partir das 20 horas no Salão Nobre, a terceira é Ilha Mulher Poesia, também já é o segundo volume. Mais um livro também, neste caso um livro de poesia no feminino, e um livro que vem também lançar um bocadinho de luz e de publicidade sobre um grupo de poetisas e de gente ligada à poesia que tem vindo nestes últimos anos a crescer e a manter uma notável atividade. Aliás, estes livros são um bocadinho o sinal daquilo que é a vitalidade cultural da nossa ilha, que tem estado ao rubro, quer em Angra, quer na praia com o Outono Vivo e um conjunto de eventos de grande relevância, e aqui em Angra também com um conjunto de lançamento de livros que vem enriquecer o nosso património publicado. Eu diria que Angra neste momento deve ser o lugar onde mais se edita neste arquipélago, o que é muito bom e é um sinal de que há muita gente a escrever e muita gente interessada em enriquecer o património cultural dos Açores.
Presidente, já agora, representando isso mesmo, eu juntava aqui 2 prémios, galardões que a autarquia recebeu, portanto, autarquia solidária e também autarquia amiga do desporto, são reconhecimentos, do trabalho feito, e neste caso são essencialmente o reconhecimento do trabalho feito pelas equipas dos funcionários destas 2 áreas, quer na área do desporto, em que nós temos provavelmente o melhor parque desportivo municipal do país, e isso representa, para além do investimento, representa também um esforço grande de quem faz a sua gestão. Temos vindo a ter um conjunto de políticas voltadas para a área social que se destacam a nível nacional, particularmente em 2 áreas. Um é o apoio ao arrendamento, que o município lançou e que tem sido pioneiro nos Açores, e o outro é o nosso programa de bolsas de estudo, que deve ser o mais alargado e o mais generoso do país inteiro, que permite que nós consigamos suportar em cada ano, enfim, quase 300 de jovens angrenses que vão estudar para as universidades, com um investimento que nesta altura já se aproxima dos 750 mil euros por ano. Portanto, é um programa de bolsas muito grande e é um programa que veio permitir às famílias que vivem no nosso concelho encarar a ida de um filho para a universidade com outra tranquilidade, porque é uma grande ajuda, particularmente porque não tem discriminação quanto ao rendimento. Ou seja, apesar de quem tem rendimentos mais baixos ter uma bolsa maior e ter um apoio maior, ele permite que pessoas da classe média e de qualquer classe possam beneficiar de um programa de empréstimos que não tem juros e que permite, durante os anos em que o filho está na universidade, manter o seu orçamento equilibrado, com um conjunto de benefícios que, no caso do filho depois regressar, inclusive depois tem um conjunto de abatimentos nessa dívida. Ou seja, é um programa que cobre, enfim, toda a nossa população, desde os mais carenciados até aos menos carenciados, permitindo que uma família que está a passar por um problema qualquer de desemprego ou por uma situação qualquer anómala na sua vida financeira possa, com tranquilidade, manter os filhos no ensino superior. É uma grande ajuda, sem dúvida nenhuma. E já que tocamos em 2 pontos que são muito importantes, portanto, solidariedade e desporto, e a inauguração do Parque Fitness de São Bartolomeu, um projeto que vem do orçamento participativo. Exatamente, e é um projeto que é feito em colaboração com a Junta de Freguesia de São Bartolomeu e que se insere num conjunto de outros pequenos investimentos que nesta altura vão começar a ser inaugurados, como é costume no fim do ano, que correspondem aos investimentos feitos ou contratualizados com as juntas de freguesia neste ano. Ou seja, tipicamente nós no fim do ano ou no princípio do ano seguinte aparecem estas obras feitas. São obras que estão a ser feitas, geridas na sua grande maioria pelas juntas de freguesia e que correspondem a um investimento notável que é feito pelo município através das juntas e de uma colaboração que tem-se revelado extremamente frutuosa entre o município e as juntas de freguesia. Esta delegação de investimento que é feito pelas juntas de freguesia permite valorizar mais o dinheiro e permite fazer muito mais obras. Nós não teríamos capacidade na nossa contratação pública e no nosso sistema de gestão de obras para fazer tanta obra se todas elas fossem geridas centralmente pela Câmara. A Câmara tipicamente fica com as obras de maior valor, que têm uma exigência maior do ponto de vista dos mecanismos de contratação pública. As pequenas obras são delegadas nas juntas, o que nos permite ter nesta altura quase 100 de obras em curso, coisa que seria impossível só com os meios humanos que o município tem. Isso também dá outro tipo de responsabilidade às juntas, responsabilidade que pode muito bem ser das juntas, lá está. Não. Exatamente, e é muito mais eficaz ser das juntas porque conseguimos até multiplicar mais perto das pessoas, e conseguimos multiplicar os esforços e o empenho de todos e dar uma resposta mais próxima àquilo que são os interesses de cada uma das nossas freguesias. Portanto, esta relação com as juntas de freguesia tem sido um dos fatores de progresso do concelho e particularmente nos períodos, que não é o caso agora, em que houve dificuldades de emprego, em que houve dificuldades do ponto de vista económico, permitiu manter a nossa economia a funcionar. Particularmente naquela grande crise de desemprego de 12, 13, 14, 15, por aí adiante, e depois na fase do Covid e do pós-Covid, este investimento feito através das freguesias foi de facto um dos pilares que manteve a estabilidade económica e social do concelho, e por isso acho que é daquelas conquistas
no relacionamento entre municípios e freguesias que devem ser mantidos porque é extremamente frutuosa. Muito bem, esse também foi um dos temas, felizmente, que nós abordamos já bem recentemente durante as São Joaninas. E muito bem, Presidente, já que falamos da zona sudoeste da ilha, eu ia às 12 bacias de retenção que foram inauguradas pelo Governo, algo que também é muito importante porque a gente não sabe o que vem aí. Sim, aliás, ou sismos, o que seja. E basta olhar para a desgraça que aconteceu aqui em Espanha agora, muito recentemente, para se ver o potencial destruidor que uma inundação tem. Nós estamos a viver um tempo em que o aquecimento do mar potencia em muito este tipo de fenómenos, ou seja, chuvas extremamente intensas e muito concentradas. Pouco tempo, mas muita chuva. E isso é potencialmente destruidor. Aliás, nós aqui em Angra já tivemos uma experiência destas. Exatamente, em 2015. Quando na altura até a rua direita se tornou a ribeira. Exatamente, em que nós tivemos sérios problemas, conseguiu-se resolver, mas com dificuldade, e isso também despoltou um conjunto de investimentos, incluindo estes, que têm vindo a ser feitos. Aqui na zona urbana de Angra foi resolvido um problema crónico, que as pessoas bem se lembram daquela água que saía ali para São Rafael e toda vez que chovia mais qualquer coisa tínhamos sempre ali um drama do problema da água que descia pela Marinha abaixo e que também já foi resolvido, aqui do problema da água que descia pela Miragaia abaixo e que também causava problemas, ou seja, tem-se vindo a fazer, foram investimentos grandes e pesados, mas a verdade é que se resolveu uma boa parte destes problemas. Também para a zona oeste, ali nas faldas da Serra de Santa Bárbara, nós temos ribeiras muito torrenciais e que têm um problema acrescido, que praticamente todas elas têm numa parte do seu curso zonas florestadas ou matas, ou mesmo mato, que naturalmente quando a água é muita produzem lenhas que são arrastadas das margens e que vêm depois bloquear pontes para evitar isso. Iniciou-se um processo há uns anos atrás, em colaboração com o Governo, em que nós, a Câmara, fizemos algumas obras e o Governo fez outras. E isto corresponde ao pacote das obras do Governo e basicamente são estruturas em betão que se destinam essencialmente a reter lenhas, ou seja, das zonas florestadas, as lenhas que venham na ribeira, em vez de virem entupir as pontes cá mais abaixo, ficam retidas nestes espaços, que são espaços facilmente acessíveis, junto à estrada, Exatamente. Que rapidamente podem ser limpos, ainda mesmo enquanto a ribeira está a funcionar, é possível ir lá e retirar alguma lenha que venha, o que dá outra segurança às povoações mais abaixo. Portanto, estamos a agir a montante para evitar problemas ajusando de dentro das freguesias. Mas isto é uma coisa que é extremamente importante e o Governo está de parabéns por ter também cumprido a sua parte neste investimento, mas isto não nos deve dar também um excesso de confiança. Que nós, quando falamos nisto, as pessoas pensam que temos um problema resolvido. Nunca está resolvido. O que nós temos é o problema mitigado. Por exemplo, aqui e alguma prevenção, não é? E alguma prevenção. Aqui na zona de Angra, nós costumávamos ter um problema de inundações praticamente de 2 em 2 anos. Agora vamos ter um problema de inundações talvez de 10 em 10 ou de 15 em 15, ou seja, aumentou-se o período de retorno, ou seja, o prazo em que temos alguma razão para a segurança, mas nunca vamos ter segurança absoluta, porque a natureza tem muita força e chuvadas de intensidade daquelas que nós vimos acontecer em Espanha, se acontecerem aqui, vão com certeza causar também desgraças e, portanto, temos que estar conscientes disso e prevenir, ou seja, quando chove muito e quando há um aviso de laranja e quando nós vemos que as ribeiras estão a subir, há um conjunto de ações que também já foram amplamente divulgados que é preciso fazer. Estas questões da proteção civil não se resumem a sismos e a vulcões, também tem outra componente e uma componente que aqui neste nosso território tem um grande peso, que é a componente das cheias. Nós podemos ter cheias rápidas, ou seja, cheias que surgem de um momento para o outro e que são extremamente perigosas. Olhem-se para aquilo que aconteceu em Espanha. A gente pode recuar a Espanha, pode recuar, já demos o exemplo de Angra, que as ruas de Angra também se tornaram autênticas ribeiras, mas também se recuarmos apenas de 2 anos ao concelho vizinho, quando em plenas festas da praia ficou muitas zonas ficaram inundadas, portanto são desses exemplos que nós estamos a falar. E portanto, são exemplos que tempo. É bom termos sempre em mente e não ganharmos um falso sentido de segurança, porque agora se fez obra já não vamos ter. O que aconteceu é que nós agora já não vamos ter tantas vezes, mas vai haver um dia que vamos ter e é preciso estarmos conscientes disso e tomarmos aquelas medidas de prevenção, particularmente no que diz respeito a quem mora nas margens de ribeiras, no estacionamento de viaturas, que é um dos problemas. As pessoas às vezes param o carro em sítios que são inundáveis, esquecendo-se que a água de vez em quando lá vem, e o problema da circulação em determinadas estradas que tem que ser interrompida
caso haja uma chuva extremamente intensa. Olhe-se mais uma vez para o exemplo de Espanha, em que uma boa parte dos mortos e desaparecidos, ou enfim, dos mortos, aconteceu em pessoas que estavam dentro das suas viaturas. Portanto, é um risco acrescido, e quando há chuvas intensas não é a altura de andarmos pelos caminhos e temos que nos resguardar e seguir aqueles conselhos que já são por demais conhecidos por todos. Presidente, e já agora nós temos a vantagem de ter, por exemplo, entidades como o Serviço Regional de Proteção Civil, Municipal, o IPMA, que consegue prevenir com alguma certeza ali as horas de que vão acontecer. Alguns também não são previsíveis, a verdade é essa. Sim, consegue-se, a verdade é que se consegue prever. Isto para dizer que as pessoas muitas vezes até desvalorizam. Exatamente, desvalorizam, e há uma coisa que é preciso também, mais uma vez, não se ganhar uma excessiva confiança. A verdade é que nesta altura temos um bom serviço de previsão do tempo. O radar de Santa Bárbara, que infelizmente nos últimos dias tem estado avariado, mas que rapidamente será reposto, presta nesta matéria um bom serviço. Contudo, algumas destas ocorrências têm a ver com cumulonimbus, ou seja, aquelas nuvens de trovoada que se formam muito depressa e de forma muito difícil de prever, ou seja, nós podemos ser verdadeiramente surpreendidos por um fenómeno destes, e por isso convém manter a máxima atenção quando existem condições para a formação de trovoadas. O bom açoriano, quando ouve o alerta amarelo, diz: é só amarelo, mas o amarelo pode ser perto do laranja. Pode não ser nada, mas também pode ser perto do laranja. De repente o amarelo transforma-se no vermelho quando há um cumulonimbo que se formou, ou seja, quando existem condições de instabilidade na baixa atmosfera, aquelas situações típicas em que se formam aquelas nuvens que parecem torres e que dão trovoadas. Nessas circunstâncias é fácil, em muito pouco tempo, termos. E esta semana tivemos um exemplo também aqui. É verdade que não choveu assim nada fora do normal, mas ou na segunda ou na terça, penso que foi na terça, caiu bastante água com vários trovoadas. Caiu tanta água aqui na zona de Angra que, se não tivessem sido feitas aquelas obras que há bocadinho falávamos, tínhamos tido uma crise. Felizmente que as obras foi só um poste da luz que caiu, ou algo de género. E um buraco na Praça Velha que tem a ver com a queda de água do Algeroz lá de cima, mas nada de outro mundo, substância. Presidente, já agora o Rádio Clube de Angra está a acompanhar o Campeonato Mundial de Trauma e Desencarceramento, que tem a parceria do município de Angra e da Praia. Começou no Centro Cultural e de Congressos de Angra e agora está na zona do Polo, termina este sábado. E lá está, mais um momento que vem demonstrar aqui alguns perigos, vem mostrar também aqui o intercâmbio e partilha de conhecimentos, e pegando obviamente naquilo que é o trabalho da autarquia de Angra. A autarquia criou núcleos de proteção civil nas juntas de freguesia, tem equipado sempre que pode com novos equipamentos os bombeiros. Este é um trabalho, lá está, que não se vê, esta é uma obrigação importante do município, porque uma das responsabilidades, enfim, mais pesadas que caem sobre os municípios nesta altura é garantir a segurança dos seus cidadãos, ou seja, nós temos que investir na segurança de nós todos, porque nós nunca sabemos o que é que pode acontecer. E o investimento que é preciso fazer-se nos bombeiros e que tem vindo a ser feito é um investimento essencial, e o investimento que é feito quer nos núcleos, quer na criação isso é uma das melhores coisas que nós nesta altura temos aqui, de uma rede de telecomunicações de emergência também, que funciona. Isso são investimentos essenciais na garantia dessa segurança. Nós nunca sabemos o que é que nos espera. Felizmente a crise sísmica nestas últimas semanas tem dado sinais de acalmia. Esperemos que seja uma acalmia sustentável, como agora se costuma dizer, e que a coisa vá aliviando, mas a verdade é que nós temos a obrigação de estar prevenidos, de estar preparados e de manter, enfim, o nosso sistema de segurança pronto para agir rapidamente. E aqui volto outra vez a um assunto que eu sei que tem preocupado muitas pessoas, particularmente ali do Raminho, que a estrada continua fechada, e fica aqui mais uma vez o meu apelo ao Governo no sentido de resolver aquilo, porque de facto nós de um momento para o outro podemos precisar daquela estrada e não a temos. Aquela estrada realmente está a fazer muita falta. Presidente, no que toca ao evento que está a acontecer na Ilha Terceira do Campeonato Nacional de Trauma e Desencarceramento, é um momento de partilha de experiências, mas é sobretudo também para mostrar à população alguns perigos. Exatamente, e há um momento em que nós, e a Praia da Vitória, os bombeiros da Praia da Vitória estão de parabéns, porque no ano passado conseguiram um extraordinário resultado. Exato. E espero que o mantenham neste ano, que demonstrar que nós temos um sistema de proteção civil
bem preparado. Tanto que os nossos bombeiros estão a par daquilo que melhor se faz a nível do mundo inteiro, porque estamos aqui perante um campeonato mundial e, portanto, estamos aqui com gente vinda de todos os lados e que estão a mostrar as melhores práticas, as melhores técnicas nestas matérias, e isso é para nós, além de um orgulho, também um motivo de nos sentirmos mais seguros, porque sabemos que os nossos bombeiros estão entre os melhores nestas matérias, estão preparados recorrendo às técnicas necessárias para fazer o seu melhor no sentido de garantir a nossa segurança. Muito bem, o Rádio Clube de Angras também teve durante estes dias, durante as tardes, portanto, a acompanhar o evento. Durante também a próxima semana, certamente nas nossas plataformas já teremos as conversas com vários representantes desse evento, e vários testemunhos também são sempre interessantes e do qual nós aprendemos sempre qualquer coisa. Sim, que é ótimo. Há sempre muito a aprender, mas neste caso, para nós que não somos bombeiros, há de facto um motivo de orgulho e um motivo de nos sentirmos mais seguros, porque temos aqui os melhores. Presidente, indo além fronteiras, neste caso da Ilha Terceira do Concelho de Angra, o Presidente reuniu recentemente com representantes de Moçambique. Foi para criar partilhas, para não, nós tivemos parcerias? Aqui, sim e não, ou seja, o que nós tivemos foi um colóquio internacional em que reuniu um conjunto de especialistas na história de Moçambique e na história dos anos finais do século XIX, sobre a figura de Gungunhano e dos seus companheiros de exílio que viveram aqui, que cá morreram, e portanto foi também um momento de nós voltarmos a discutir um assunto e, neste caso, de o falarmos num ambiente diferente, que é um ambiente em que estão os dois lados desta contenda histórica, portanto, além do lado português, o lado moçambicano, e portanto foi aqui possível trazer inclusivamente um bisneto de Gungunhana, que também cá veio apresentar a sua visão deste assunto, mas teve, e isso muito nos honrou, a presença da senhora embaixadora de Moçambique em Lisboa, que trouxe também aqui a visão do governo de Moçambique sobre esta matéria, e portanto foi uma forma de nós também contribuirmos para, enfim, enterrar alguns machados de guerra antigos e algumas visões que o tempo mostrou que não estavam ajustadas. E creio que se o Gungunhana fosse vivo, com certeza sentir-se-ia muito orgulhoso de ver que aquilo por que ele lutou, afinal, se concretizou, e que Moçambique hoje é um Estado soberano e, mais do que isso, um Estado amigo com o qual nós temos relações fraternais e, portanto, conseguimos ultrapassar a dureza da guerra e os problemas de um século controverso, e chegamos a um momento em que dos dois lados nos sentimos irmanados numa história que acabou por ser uma espécie de ponte entre Angra e Gaza, ou Gaza e Angra. Portanto, a presença destes homens aqui acabou por nos ligar a um lugar tão distante, lá nas margens do Oceano Índico. Exato. Mas a verdade é que a história tem destas coisas, faz pontes às vezes para lugares que nós não imaginamos que assim seja, e foi o caso. Muito bem. Já agora também, olhando de fora de portas, esta é uma altura onde se começam a discutir orçamentos, obviamente, para o próximo ano. O Presidente esteve em representação da nossa autarquia num encontro onde estão todas as autarquias do país, não é? Ou pelo menos quase todas. Estava o Conselho Geral, digamos, a entidade que representa, todas as autarquias do país. Já agora novidades, Presidente, daí? Bom, acabamos por dar um parecer favorável em relação àquilo que é a proposta do Orçamento de Estado, que eu espero que seja rapidamente aprovada e que para a nossa autarquia tem as suas vantagens. Temos um crescimento muito razoável das transferências do Estado para a Câmara de Angra, o que nos permite também encarar o ano 2025 com calma e confiança. Portanto, vamos ter um bom ano orçamental para 2025, já que temos quase 2,5 milhões de aumento nas transferências do Estado e temos umas contas equilibradas que nos permitem encarar os desafios deste tempo com serenidade. Há um conjunto de questões que são sempre as mesmas, já falámos aqui não sei quantas vezes, que tem a ver com a transferência de competências para as autarquias, matéria essa que infelizmente aqui nos Açores ainda não teve o necessário impulso, mas que é urgente que tenha, no sentido de se perceber como é que nós nos vamos posicionar em relação à região autónoma e, portanto, ao Governo Regional, e era preciso integrar as autarquias neste edifício autonómico para lhe dar mais peso e mais força. A nossa autonomia, se nós não fizermos isso, fica verdadeiramente em risco, particularmente numa altura em que dá crescentes sinais de debilidade financeira. E, portanto, é importante juntarmos todos em torno do processo autonómico, até porque ele
resultou de um momento histórico muito especial. A autonomia nasceu do 25 de Abril e nasceu da independência das ex-colónias ultramarinas. Se não fosse isso, provavelmente nós não conseguíamos chegar onde chegamos e, portanto, ela resultou deste momento especial que não se vai repetir tão depressa. Se nós a perdermos, com certeza que vão decorrer muitas gerações até que novamente se encontrem condições para ela, se é que algum dia se vão encontrar. Portanto, nós temos na questão autonómica um tesouro que não deve ser desperdiçado e particularmente que não deve ser destruído com decisões financeiras inadequadas, como por exemplo querer passar a educação ou a saúde para o Estado e coisas do género, porque isso será um golpe fatal na autonomia dos Açores. E para que nós consigamos manter a nossa autonomia é muito importante que as autarquias entrem no sistema. Até porque isso vai facilitar depois a vida ao governo, não é? Facilita a vida a todos e particularmente dá outra solidez ao edifício. Portanto, as autarquias dos Açores não podem continuar na órbita do Governo da República, devem ser parte integrante do edifício autonómico e continuar a ser, digamos, um esteio da própria autonomia regional. É importante discutir estas matérias, é importante ter uma visão reformista da autonomia. Passados quase 50 anos, em 2026 serão 50 anos desta autonomia, ela claramente dá sinais de cansaço e sinais de inadequação a estes novos tempos. E novos tempos que agora se vão acelerar com certeza. A eleição do presidente Trump marca mais um momento de ruptura com muito daquilo que tem vindo a ser feito ao longo destes tempos. Portanto, estes novos desafios que vão ser colocados na esfera internacional e que necessariamente terão reflexos nacionais e regionais exigem um pensamento novo sobre o sistema autonómico que nós estamos a demorar demasiado a chegar lá. E é fundamental que cheguemos antes que a autonomia se esbrou e antes que nós demos cabo deste verdadeiro tesouro que a história também nos entregou e que nós, se não cuidarmos dele, depois vamos ficar sem ele. Presidente, já agora, e se calhar em jeito de ir caminhando para o fim do programa, pedir-lhe uma análise, um comentário também à eleição já agora de Donald Trump. Pois é uma eleição disruptiva, ou seja... Estou a ir demasiado fora de portas, mas já agora... Sim, mas este fora de portas é dentro de abrange portas. O mundo inteiro. Abrange o mundo inteiro e, no nosso caso, até porque nós temos uma relação tão próxima com os Estados Unidos, é algo que nos que nos interessa diretamente, portanto é algo que nos diz respeito quase na primeira pessoa e de facto nós estamos perante uma eleição que marca uma ruptura com muito daquilo que tem vindo a acontecer a nível planetário e que com certeza terá nos próximos tempos consequências grandes a nível, por exemplo, do que está a acontecer na Ucrânia, da guerra da Ucrânia que infelizmente se arrasta ingloriamente ao longo destes tempos e já com o envolvimento de outro país. Neste momento também já temos a Coreia do Norte com tropas naquela zona, portanto estamos numa situação em que há uma crescente internacionalização do conflito e depois aquela desgraça que todos nós vamos com horror assistindo, que se passa em Gaza e que se passa no Líbano. Israel quase que fez uma festa com a eleição de Donald Trump. E isto marca, enfim, o retirar das últimas peias que existiam no sentido de uma intervenção cada vez mais musculada do Estado de Israel e isto naturalmente trará consequências. Consequências essas que vão chegar cá diretamente e pela via económica. E estas questões têm que ser devidamente consideradas para quem está a fazer orçamentos e para quem está a preparar o futuro destes próximos tempos, porque como se diz nos navios, quando há tempestade é preciso pôr o navio de capa e nós estamos numa altura em que é preciso olharmos para os nossos orçamentos, para aquilo que nós fazemos e fazer as necessárias reformas para dar a resiliência necessária às nossas sociedades para enfrentarmos um futuro que é verdadeiramente desafiante. Já agora, Presidente, o nosso excelentíssimo Presidente da República, obviamente congratulou a eleição de Donald Trump e relembrou os anos em que ele já esteve como 45º Presidente dos Estados Unidos, a dizer que ele até foi amigo dos Açores, pôs novamente a base das lajes a mexer, digamos assim, e durante a pandemia até ofereceu os equipamentos, portanto, que nós estávamos com falta, portanto ele ofereceu-se para ajudar. Isto não é um pouco pôr o paninho quente do tipo pronto, não era bem aquilo que eu queria que acontecesse, mas... A questão do querermos que acontecesse ou não acontecesse neste momento já é imaterial, porque o que aconteceu.
E o que aconteceu, aconteceu, e nós não vamos também demonizar o Sr. Trump, nem demonizar o seu governo. Até porque Há de ter coisas boas e há de ter coisas más. Há, com certeza que coisas boas surgirão. Qual é o problema principal? É ser disruptivo, ou seja, marcar uma quebra com o status quo que nós estamos habituados. E essa quebra com o status quo é que coloca os grandes desafios, porque a América vai continuar lá. Mas, por depois exemplo, do Sr. Trump. Esta vitória é mais significativa porque ele agora tem lá o Senado, o controle total. É uma vitória mais algo que ele não tinha no outro mandato. É uma vitória que vai permitir uma ação bastante mais livre. Vamos senti-la mais. Vamos senti-la mais e particularmente no momento em que a nível europeu as coisas não estão propriamente brilhantes do ponto de vista dos equilíbrios políticos em vários dos Estados europeus e que não estão propriamente brilhantes a nível da própria coesão interna da Europa, particularmente perante a ameaça russa que está mesmo ali ao lado. Portanto, é um tempo desafiante esse que aí vem, com certeza que algumas coisas boas acontecerão, não caiamos no erro de dizer que agora é tudo mau porque aquele senhor ganhou as eleições, mas é um tempo que exige da nossa parte muita atenção e nós não podemos ficar naquela parte de sermos apenas sujeitos passivos das vontades de outros. Nós também temos que fazer a nossa política local, desde a Câmara até à região, e aí é muito importante o que a região venha a fazer, até ao nível nacional, que também é importante fazer, e particularmente importante ao nível europeu, já que a única forma que nós temos de nos posicionarmos neste novo ambiente político que naturalmente surgirá é termos uma Europa unida e coesa em torno de objetivos no qual todos os europeus se revejam. E nós, infelizmente, nos últimos tempos, temos visto muita desconfiança entre os diversos parceiros e temos visto também os nossos povos a perderem a paciência com muitas coisas. O que aconteceu em Lisboa recentemente na sequência da morte Exato. de uma pessoa pela polícia, o que tem acontecido nas questões que têm sido muito duras da imigração e aquilo que naturalmente começará a acontecer em questões que têm a ver com a habitação social, em questões de intolerância com outros, em questões intra-europeias, porque é preciso não esquecer que nós dizemos coisas daqueles que são imigrantes aqui, esquecendo que nós somos imigrantes ali. Exato. E, portanto, é muito importante haver esta reflexão e não perdermos a visão global das coisas, porque às vezes eu ouço pessoas a falar sobre os imigrantes cá, que eu digo, bom, se os outros de lá disserem isto sobre nós, o que é que será disto? Nós, por exemplo, nos Estados Unidos temos uma boa fatia, não é? E os portugueses têm uma boa fatia na França, Exato. na Alemanha e por aí adiante, e portanto, quando nós falamos em imigrantes, há que pensar duas vezes antes de dizer certas coisas que se ouvem por aí, e quando nós falamos em bairros sociais, pois também há que pensar duas vezes, porque na verdade as coisas não são tão lineares assim. Não atirar pedras aos telhados dos outros quando temos telhados de vidro, quando temos imensos telhados, nós temos uma estufa completa por cima da nossa cabeça. Presidente, muito obrigado por ter estado connosco mais uma vez e por estar sempre disponível. Quanto a si que nos ouve, tem a continuação de um bom sábado e de um bom fim de semana. Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados.